da massoterapia em da massoterapia em saúde do trabalhador. Esse é o foco que a gente está conversando até agora, né? Então, nós vimos que o histórico lá, desde da, dos médicos do trabalho, né, da evolução da saúde ocupacional, que a gente chama, e culminou hoje o que é a saúde do trabalhador. Então, na verdade, tudo isso que a gente vem discutindo, na verdade, foi conquistas, né, conquistas trabalhistas que a gente fala. Né? Então, a sociedade como um todo, ela vem se organizando durante toda essa evolução, essa história que a gente diz, para quê? Para que a gente consiga ter qualidade, trabalhar sim, porém não adoecer. Então, todo esse processo de construção a gente viu. Outra situação importante também é a questão dos agravos da saúde do trabalhador. O que são os agravos? São aquilo que pode adoecer ou entrar em estado de adoecimento do trabalhador. Nós estamos falando de risco. Nós estamos falando de riscos, que a gente diz, né? E de perigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre insalubridade e periculosidade depois, só para a gente ter um pouco de conhecimento. Então, assim, é o risco que o trabalhador está, os riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos, riscos de acidente, ou múltiplos riscos, né? Então, esses riscos. Se a gente comparar isso, observar a questão da política nacional, que é o máximo da legislação, que a gente diz, da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Nós estamos falando de regramentos que existem e determinação dos poderes, que a gente diz, para fazer políticas públicas e proteção e defesa do trabalhador. Falamos um pouquinho de Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e o Ministério do Trabalho, sem dúvida nenhuma, quanto o Ministério do Trabalho é importante, todos são importantes, mas o Ministério do Trabalho ele é significativo quanto a isso. Por que é importante a gente observar as normas regulamentadoras, por assim dizer, do Ministério do Trabalho e Emprego? Porque em cima das normas regulamentadoras é que vai reger o que? A saúde e a segurança dentro das atividades ocupacionais. Então, como é que é feito isso aí? Então, a primeira orientação que a gente dá é que existem 37 normas regulamentadoras, meu slide está defasado, já existe uma discussão nacional, inclusive tem consulta pública, inclusive eu já votei, que é a NR38. A gente vai falar um pouquinho sobre. Então, hoje existe 37 legislações publicadas e a 38 está no forno, que vai sair em breve. Tá, mas o que são essas normas regulamentadoras? Então, essas normas regulamentadoras, aí tem uma série de regramentos ali que a gente diz, mas o que é importante a gente pensar nisso tudo? Que lembra quando a gente observou que na década de 60, principalmente, houve uma reforma sanitária, houve um movimento social muito importante, principalmente na América Latina, né? Nós tínhamos muitos vivendo ditaduras, né? Ditaduras militares na década de 60, todas as Américas, especificamente na América Latina. Então, houve uma discussão importante sobre a questão das relações trabalhistas. Então, houve a CLT, né, em 1977, em 1978, relacionados ao quê? A consolidação da lei de trabalho. Então, existiam legislações desde a década de 40, ali, como teve a carteira de trabalho lá com Getúlio Vargas, veio se discutindo tudo isso, e a partir daí se consolidou tudo que é regramento relacionado ao trabalho. Mas o que é importante para a gente dessa CLT, inclusive ela foi revista agora, recentemente, né? Todo mundo diz a grande reforma trabalhista, que na verdade foi uma derrota dos trabalhadores, né? Nós perdemos muitos direitos relacionados a isso. Mas é importante que em 1978 foi feita uma portaria as normas regulamentadoras. Então, o que faz essas normas regulamentadoras? Elas devem ser seguidas por toda pessoa que emprega alguém. Então, essas normas regulamentadoras são importante, né, regramento que a gente diz para minimizar e significativamente o que? Proteger o trabalhador em saúde e em segurança, por assim dizer. Então, essas normas regulamentadoras regem tudo isso. Tudo é escrito. Se eu tenho que... Por que eu tenho que usar um óculos em um determinado local? Por que eu tenho que usar luva em um determinado local? Quem determina isso são as normas regulamentadoras. E existe uma equipe que elabora
o que a gente chama de programas de prevenção, né? Então, agora existe uma grande discussão que diz que é o programa de prevenção de riscos, né? Que a gente fala, que é a última norma regulamentadora 38 que vai sair daqui a pouco. Então, tudo existe legislação para isso. Eu vou abrir uma fábrica de tal coisa, vou abrir uma padaria. Tudo existem normas regulamentadoras que determinam a saúde e a segurança do trabalhador. É um foco, é um marco que a gente fala da saúde e a segurança, muito importante, as normas regulamentadoras que vêm desde 1978. E ela não para, como a gente diz, né? Ela está sempre em evolução. Existe a norma regulamentadora número 1, que a gente diz, né? Que eu pulei um aqui. Não apareceu o slidezinho. Então, existem as normas regulamentadoras que elas são importantes. A ANR1, por exemplo, que determina a característica das NRs, o que ela faz, aí 2 a 3 e tal. Mas eu chamo a atenção para algumas que são muito importantes, a NR4, a NR6, a NR9, a 32, né? Então, são normas muito importantes. Por que a NR4 é importante? Porque a NR4 está diretamente relacionada com o SESMIT. Isso, para nós, massoterapeutas, é muito importante. Por quê? Porque o SESMIT é um serviço de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Ela é composta por médico do trabalho e um engenheiro de segurança, obrigatoriamente. Então, o que faz, o que caracteriza, né, o SESMIT, que a gente diz, né? Então, por exemplo, aqui são os graus de risco. Vocês estão vendo o quadrinho ali? Estão vendo esse quadrinho? Então, aqui à esquerda tem o grau de risco, de 1 a 4. Na verdade, é de 0 a 4. Quando 0 é que não tem risco. Tá, mas que risco? Aí nós vamos observar. Risco ergonômico, biológico, de acidentes e sucessivamente. Então, a equipe de saúde e segurança tem o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o enfermeiro de segurança. É uma equipe, como a gente fala, certo? E tem esses graus de riscos. Quem é que vai determinar esse grau de risco? Esse grau de risco, quem vai determinar vai ser o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O SESMIT, ele elabora o que a gente chama as questões de saúde especificamente, como, por exemplo, os exames que são solicitados, os atestados de saúde ocupacional. Essas equipes são muito importantes. Mas eu chamo a atenção de vocês que esse dimensionamento do serviço de segurança, ele só é obrigatório em empresas, em estabelecimentos, onde há empregador acima de 50 trabalhadores. Aí a gente se questiona. E as atividades ocupacionais que têm menos de 50 trabalhadores? Precisa ter o SESMIT? Não, não precisa. Não precisa necessariamente ter dentro da empresa um médico, um engenheiro, um técnico de segurança. Não há necessidade. Porém, a legislação determina que tem que haver os planos de prevenção, que nós vamos comentar num ato contínuo, como a gente fala. Tá, então se eu vou abrir uma empresa e sou trabalhador, sou empregador, eu vou contratar um número X de pessoas. Eu preciso ter os programas de prevenção. Programa de gerenciamento de riscos, que hoje é chamado, vamos chamar de são programas de gerenciamento de riscos, que é o famoso PGR, que é a última GNR que a gente está comentando, que vai ser a NR 38. E ela amplia o gerenciamento de riscos, que a gente diz. Tá, se eu vou contratar 2, 3, 4 trabalhadores trabalhar numa pizzaria, por exemplo, eu preciso saber quais são os riscos. Quem é que determina isso? Uma equipe de saúde e segurança. Então, eu, empregador, sou obrigado a contratar uma equipe de saúde e segurança, que normalmente são as famosas empresas de SESMIT que existe. Obrigatoriamente tem que ter engenheiro e tem que ter o médico. E aí eles vão analisar o grau de risco que a gente diz. Como assim grau de risco? Grau de risco de 1 a 4, ali que a gente já vimos, que tem muito pouco grau ou muito risco. Aí vai determinar se vai ter uma necessidade ou não, dependendo de que vai variar a questão dos impostos, se é significativo. Se eu não faço isso,
e abro o meu estabelecimento e coloco os trabalhadores ali e bate a fiscalização, seja a fiscalização sanitária, da vigilância sanitária ou do Ministério do Trabalho, com o risco de tomar uma multa e fechamento do estabelecimento, porque esses programas são obrigatórios em todo local. Onde tem um trabalhador, tem que ter o programa de gerenciamento de riscos. Quem faz isso? O médico de segurança e o engenheiro de segurança e a equipe deles, com fisioterapeuta, enfermeiro, tem uma equipe por trás disso. Então, eu, como trabalhador, logo que eu chego, eu preciso ter conhecimento desses programas, para saber qual risco que eu estou. E isso não é uma realidade que acontece. Então, se a gente for ver o que determina a NR4, como a gente fala, ela vai determinar o que? A criação, como assim chamar, do que? Do que está diretamente relacionado à saúde. Quais são esses riscos que estão relacionados à saúde e que pode levar ao estado de adoecimento. Por isso que é feito um atestado de saúde ocupacional, que é chamado os ASOS, né? Que é o ASO admissional, que você faz para ver se você tem doenças ou não, que podem levar a um agravamento dessas lesões pelos riscos, né? Você faz o atestado de saúde ocupacional quando você é demitido, quando você perde o emprego, correto? Você faz um atestado de saúde ocupacional quando você retorna por algum tipo de afastamento, por doença ou algo parecido, ou você faz um atestado de saúde ocupacional quando você muda de função. Isso é lei, está determinado isso. Deve ser obrigatório. E você, como trabalhador, você tem o direito de saber quando você faz. Quando você é empregado, no primeiro dia você tem 24 horas, em 24 horas ele tem que devolver sua carteira de trabalho. Tem que ser assinada a carteira de trabalho, seja como experiência ou efetivo. Nessas 24 horas, você tem que ter uma ordem de serviço. O que é essa ordem de serviço? É o famoso PP, é o perfil profissiográfico. Você tem que ser capacitado naquilo que você vai fazer. E você tem que assinar isso. Você tem 24 horas para fazer isso. O trabalhador tem que ter conhecimento dos riscos que ele está sujeito, que ele está exposto. Isso é uma legislação. Porque se houver um afastamento, um acidente de trabalho, por exemplo, e o que leve a um agravamento do estado de saúde da pessoa, e ele move uma ação judicial, a primeira coisa que o juiz vai pedir é o quê? Cadê os programas e as ordens de serviços de capacitação do trabalhador? Se não tiver, multa. Então, nós precisamos ter conhecimento disso. Quem trabalha com saúde e segurança deve ter esse conhecimento. Por quê? Porque o empoderamento do trabalhador é fundamental para que a gente modifique o quê? As relações de trabalho. Só empoderando o trabalhador que a gente consegue modificar as relações de trabalho. A NR4 trata do SESMIT, que é o Serviço de Gerente de Segurança e Medicina do Trabalho. Muito importante, relacionados à saúde e à segurança. A NR5 trabalha sobre a CIPA. Muito, muito importante para a gente. Essa eu considero a parte mais importante para a massagem laboral. Uma das mais, né? Essa é muito importante. Então, por quê? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela só é efetiva acima de 50 trabalhadores. O que é a CIPA? A CIPA se reúne uma vez por mês para discutir as questões de saúde e segurança dentro da empresa. Quem é que faz parte da CIPA? A CIPA é composta por trabalhadores e representantes do empregador e da equipe de saúde e segurança. Detalhe, o presidente da CIPA, tudo é votado, mas de uma forma geral, ou o presidente ou o vice-presidente tem que ser um representante dos trabalhadores. Olha que importante isso. Tudo que é decidido lá na CIPA é registrado em ata. E ele tem poder de lei. Gente, isso é muito importante. Tudo que é registrado na CIPA tem poder de lei. E ela, só para você ter uma ideia, o que é decidido em CIPA, às vezes, é um acordo entre o empregador e os trabalhadores para a questão de modificação de carga horária, por exemplo. E isso, ele passa as leis trabalhistas. Você quer ver um exemplo? É a construção civil. A construção civil, por exemplo, eles optam por trabalhar 2 horas a mais por semana e não trabalhar no sábado. Vocês já viram isso? Tá, mas por que disso? Porque sabe-se que as características que existem
dos trabalhadores da construção civil são homens, de uma esmagadora maioria, e o índice de alcoolismo ele é alto. Então, sabe-se que no sábado pela manhã, o índice de acidentes de trabalho é altíssimo na questão da construção civil. Então, é um acordo coletivo e a CIPA aprova isso dentro da empresa. Então, eles trabalham 2 horas a mais durante a semana para não trabalhar no sábado, por exemplo. E não trabalham feriados e nem pós-feriados. Isso é um acordo que se tem. E isso tem poder de lei. Então, a importância que tem da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, onde obrigatoriamente ou o presidente ou o vice tem que ser um dos trabalhadores. Então, o que é decidido nessa CIPA vira lei. Por que eu digo que é importante isso? Então, por exemplo, se um dia lá numa reunião da CIPA, lá da empresa X, um trabalhador levantou a mão, pediu ponto de pauta, e ele fala, olha, tem uma escada ali que está faltando um degrau. É colocado lá na CIPA, lá na questão da ordem do dia, e é colocado isso em ata. Beleza. Passa 2, aí tem cronograma, deve ser consertado o degrau da escada. Passa 2, 3 dias, que era para ter consertado, e um trabalhador cai ali, é considerado um acidente de trabalho agravado. Por quê? Porque a CIPA já vinha informado. Então, o que a CIPA determina, o empregador tem que ter obrigação de executar nas atividades. Isso é muito importante. Tá, e quem tem menos de 50 trabalhadores? Não precisa ter a CIPA? Não, mas tem que ter um trabalhador representante da saúde e a segurança. E esse trabalhador tem acesso direto aos empregadores. Por que eu falo que para nós é muito importante? Porque é ali na CIPA que nós, massoterapeutas, nós, terapeutas manuais pela massagem, temos que ter contato. A gente precisa ter contato com o pessoal da CIPA. Por quê? Porque se a gente tem que mostrar esse nosso projeto, não somente para o empregador, mas também a importância que existe para os trabalhadores. E se esse nosso projeto que a gente vai montar para a inclusão do massoterapeuta na saúde do trabalhador tiver registrado em CIPA, o empregador é obrigado a instalar o serviço de massoterapia. Então, a gente precisa ter, a gente sempre brinca, a gente tem que ir com os nossos tentáculos, a gente tem que saber aonde a gente caminha. Aonde a gente caminha? Se eu chegar para o empregador com o meu projetinho lá de R$ 5.000 por mês para atender 600 trabalhadores, ele não vai aceitar. Porque se ele tiver o pensamento de saúde e segurança, perfeito, talvez até ele pondere contigo. Agora, se você chegar para oferecer um serviço de saúde e segurança do trabalhador a custo de 5.000 por mês, para trabalhar com 600 pessoas, por exemplo, ele vai dizer, não, isso é um custo muito alto para mim. Agora, se você levar isso para ele, ok, e levar para a CIPA, opa, pode ser que as coisas mudem, porque se na CIPA eles elegerem, votarem, e botarem como ponto de pauta a importância da massagem laboral, vamos jogar assim, né? Da massagem laboral, constar na CIPA, tá lá, ó. E o empregador tem que ser obrigado a estabelecer. Como é que eu chego na CIPA? Bom, se vocês souberem, existem por ano, obrigatoriamente, uma semana de prevenção de acidentes de trabalho. É obrigado a fazer isso. E a CIPA é que organiza. É aí que entra. Você vai lá, vai oferecer o serviço, vai levar o projeto lá na CIPA e perguntar, escuta, quando que é a semana de prevenção de acidentes de trabalho de vocês? Ah, é na semana tal. É uma série de eventos que eles fazem. Aí você entra com a massagem, você vende o seu produto, como a gente diz, porque a maioria das pessoas que desenvolvem ações na semana de prevenção de acidentes de trabalho, eles trabalham de uma forma voluntária, mas eles mostram o projeto e você, que é o presidente da CIPA, fulano de tal, entra e conversa com ele. Então, a gente precisa estreitar o vínculo, não direto com o empregador, e sim com o empregador e com a classe trabalhadora. Se a gente conseguir sensibilizar a importância para os trabalhadores, que é de redução de risco, e para o empregador, que é o quê? Que é a redução dos gastos
que é isso, do absenteísmo, do ausentismo que a gente fala, e as questões das indenizações que existem posterior a acidente de trabalho, tem que mostrar isso em números. Como é que eu mostro em números? Artigos científicos. Isso tem um rodo, bem fácil de montar. Você monta um projetinho ali de 2 páginas é o suficiente. Não existe mais projetos gigantes assim, não existe. Uma boa fundamentação, bem escrito, está ótimo. E aí nós começamos a modificar aquela realidade. E não botar uma cadeira de quick e sentar lá no meio de uma coisa e começar a fazer uma sequência única de massagem. Não é assim que funciona a saúde do trabalhador. E não é assim que funciona a massagem laboral. Não deve ser assim, como a gente diz. E a CIPA é o que eu sempre falo assim, você encurta caminho. Eu dou um exemplo lá na Tramonto. Eu fui fiscalizar a Tramonto lá no sul do estado, e bem na hora, bem na semana que estava, normalmente em outubro, estava acontecendo a semana da prevenção de acidentes. Aí estava uma equipe de massoterapeutas lá. E eles não faziam parte da equipe de saúde e segurança do SESMIT da empresa. Tem quase 8, 10 mil trabalhadores. E aí eles estavam com um projeto muito interessante, até o projeto deles, relacionados específico a uma área, lá para Franco de Corte era. E aí eles estavam na semana lá fazendo técnicas e tal, entraram com reflexo, uma série de situações. E estavam com um projetinho pronto. Aí até eu brinquei com um colega lá, eu falei, ó, o trabalho de vocês está ótimo, tem tudo para aceitar. E o técnico de segurança ia levar para o médico da empresa, ia levar para o técnico, para o engenheiro de segurança, para contratar os caras. Então, vejam, a visão que é trabalhar com técnicas corporais dentro da saúde e segurança. Então, a gente precisa sensibilizar os trabalhadores, precisamos sensibilizar o empregador da importância que é isso. Só que nós temos que ter uma base bem sólida para isso. Por isso que a CIPA ela é fundamental. Quando nós trabalhamos no ingresso, né, que a gente diz, da saúde e segurança do trabalhador. Isso aqui é o que fala Eu vou CIPA. aproveitar que tu fizeste uma... Desculpa. Pode falar. Não, é porque tu estavas falando dessa coisa da CIPA. Dá de me ouvir? Tá me ouvindo? Uhum. Ah, tá. Da CIPA, e eu já trabalhei no SESC, né? E o SESC, por ser do Sistema S, ele é bem parecido com o SENAC, né? Assim, Sim, sim. e eu lembro, na época, isso foi em 2013, eu não tinha muita noção, assim, eu só sabia que tinha essa comissão de prevenção de acidentes e tal, e que tinha essa semana como é que tu falaste? Semana do quê? De prevenção? É a semana de prevenção do acidente de trabalho. Prevenção, acidente de trabalho. Semana de prevenção. Isso é obrigatório, sempre tem que ter. Não, é isso que eu tô só anotando aqui, porque eu queria saber o nome direitinho. Mas é porque tu falasse rapidinho e eu só peguei semana aí depois eu não sei o que é e não sei o que eu anotei. Mas eu lembro que quando eu trabalhava no SESC, eu era professora de inglês lá, né? Eles tinham uma série de ações que aconteciam durante o ano inteiro, que era promovido pela CIPA, né? Então, por exemplo, assim, eles tinham o serviço de nutrição do SESC, promovia o consumo de frutas e verduras, aí eles deixavam dentro da sala dos professores, em vários setores do SESC, né, que eu trabalhava no SESC da Prainha, então na sala dos professores era um dos locais que ficava as frutas e tal, para que tivesse mais consumo, né, desse tipo de alimento e tal. E aí o pessoal da massoterapia do SESC, porque lá eles contratam massoterapeuta, eles têm o serviço, aí eles colocavam as cadeirinhas de quick na entrada, assim, no hall da entrada do SESC da Prainha, e as meninas da Aurículo iam colocando as sementinhas e tal. E isso foi um primeiro contato que eu tive com a massoterapia, isso foi em 2013, né? Que eu comecei a olhar para a massoterapia com outro olhar, assim, que eu falei, nossa, olha só que legal, que, tipo, como muda, assim, né? Porque, imagina, eu era professora de inglês, eu tinha aquela correria e tal, e aí eu falei, nossa, que genial isso, assim, foi
agora tu falando, eu falei assim, nossa, minha relação com a massoterapia, ela já vem de um pouco antes de 2017, nessa situação, assim. Eu lembro até dessa coisa da aurícula, assim, de como me chamou a atenção, assim, como mudou a minha relação com o trabalho na época, porque a minha relação, assim, o trabalho de professor lá no SESC, bem específico, eu dava um cursinho, eu dava aula na parte de idiomas do SESC, então era bem corrido, assim. E a gente tinha que mostrar metas, assim, né? Tipo, quantidade de alunos e não sei o que, isso tudo era muito estressante, assim. E uma das outras coisas que eles faziam e que me chamou a atenção agora, era eles, eu não sei se era na mesma semana de prevenção do acidente, eu sei que eles tinham... eu estou comentando isso para abrir a cabeça dos outros colegas de que, às vezes, pode ter mais de um evento relacionado nessas empresas a partir de 50, é isso, Cleidion? É por obrigação, né? Acima Mas de é a partir 50. A dos menos 50. não há necessidade, mas tem que ter um representante de saúde e segurança. Então, e aí eles faziam um evento que eu acho que, eu tenho quase certeza que não tinha a ver com essa semana eu acho que era um evento a mais, era um plus do evento, O que for a que mais. era, que eu sei que era a CIPA que cuidava dessa parte que era tipo a semana do, sei lá, lazer e bem-estar do funcionário e tal, não sei o quê, que era para, tipo, desopilar mesmo e tal. E eu lembro que eles fizeram um concurso de talentos, sabe assim? E eu dancei, como eu fazia dança de salão já há muito tempo, eu dancei com eu e um outro professor de educação física, a gente fez uma coreografia rapidinha e tal, e aí a gente dançou tal, e vários profissionais fizeram coisas diferentes, em relações diferentes. E isso foi muito legal. Então, assim, às vezes, não só, claro, eu tô falando do SESC, que é uma empresa gigante, né? Mas às vezes não tem só semana de prevenção do acidente, às vezes tem mais de um Vários evento, eventos, né? e nesses eventos a gente pode talvez entrar em contato Deve. com o presidente da CIPA, porque pelo que tu falasse é isso, a gente tem que entrar em contato com o presidente da CIPA, é isso? Além do empregador. Perfeito. E não Tá. só com o presidente da CIPA. Então, nós temos que saber se o Com presidente da CIPA é funcionários representante do empregador, que normalmente é o ou dos técnico de funcionários. segurança, e sim, nós temos que saber se ele é um trabalhador, né? Aham. Ou ele é presidente ou ele é vice. Outras Sim. datas muito significativas é Dia do Natal, Dia dos trabalho. Pais, Dia das Mães, Dia do Trabalho. Pô, tem, né? E a gente tem que lançar mão disso. Então, às vezes, chega lá e oferece pro... tem uma empresa lá que tem 30 trabalhadores lá da sua casa. Monta o projetinho, sabe qual que vai ser o grupo de risco dele, sabe qual que vai ser, quais são as atividades que eles fazem, qual que é a atividade econômica, e a partir daí você vai elaborar os teus planos de ação. E feito os teus planos de ação, você chega e mostra para ele, será que eu posso apresentar o meu trabalho lá no Dia do Trabalhador? Vamos conversando, como a gente diz, né? Essa é a parte importante. Outra NR Outubro bem Rosa. significativa. Quer data melhor do que falar sobre massoterapia do que na época do Outubro Rosa? Então, Super. estratégia, né? Você tem que, Claro. não pode ficar parado esperando as coisas, né? A gente fala. Tipo, às vezes pensa assim, não, já passou então a coisa, né, a semana da prevenção do acidente. E agora só ano que vem, não? Tipo, fica Não, ligada. absolutamente. A gente cria, como a gente diz, né? Você que Claro. abre teu espaço, se vai aceitar ou não, vai bater nas portas. Se vai ou não, é uma outra história. Mas o mais importante é a tua visão relacionada à modificação da realidade desses trabalhadores. A gente vai empoderando eles quanto a isso. Outra norma regulamentadora importante é a NR6. Equipamentos de proteção. Os equipamentos de proteção, quem determina? São os programas. Quais são os equipamentos? Mas eu chamo a atenção disso, por quê? Porque na NR6, que fala dos equipamentos de proteção, são basicamente dois tipos, que é de proteção coletiva e de proteção individual. Na NR6 é característica bem claro que tem que primar pelos equipamentos de proteção coletiva. E por último, os de proteção individual. Isso para nós é importante. Nós estamos vivenciando isso, inclusive, né, nessa época de pandemia, a questão das proteções coletivas. Né? O uso de máscara, ela não é uma proteção individual hoje, ela é uma proteção coletiva. Você está protegendo o todo. Então, veja bem, às vezes a gente acha que está protegendo só a gente. Não, protegendo todo mundo. Então, a prioridade é isso. Então, se a gente você chegar no ambiente de trabalho que o risco existe, né, do ruído, por exemplo,
Se você está trabalhando lá e tem uma máquina batendo lá, a gente sabe que o risco físico do agente ruído, o grande problema não é tanto a parte auditiva, é a questão emocional, da irritabilidade, Estresse. mental, saúde mental. E aí, se você percebe isso, você tem obrigação como profissional de saúde informar a equipe de saúde e de segurança. Informa a CIP e o SESMIT, como a gente fala. A gente tem que estar atento para tudo isso, que muitas vezes aquela irritabilidade daquele trabalhador, aquela sensação de peso que ele tem na região cervical, não é relacionado à atividade em si, mas ao risco coletivo que ele está tendo. A gente tem que estar bem atento e bem com os olhos vigilantes e abertos para quando a gente fala sobre isso. Isso é só uma observação importante da INR, que é relacionado aos equipamentos de proteção, priorizar os equipamentos de proteção coletiva. Agora a gente entra na NR7, que é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Lá na outra NR4, falamos sobre o SESMIT, que é o quê? Que é o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o quê? Médico, engenheiro e os outros profissionais, que é obrigatório. Todos os empregadores, obrigatoriamente, têm que ter um programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO. Sem exceção. Tá, mas se eu não tenho 50 trabalhadores, eu não preciso ter o SESMIT. Não, você não precisa ter o SESMIT. Mas você tem que ter o programa. Quem é que faz esse programa? Você tem que contratar uma empresa de saúde e segurança. Você precisa ter um médico que diga, não, aquilo lá não pode. Você tem que usar luva. Não, aquilo pode. Não é eu, tu, fulano. É um médico. E não é qualquer médico. Tem que ser um médico com especialização em medicina do trabalho. Ele que assina esse programa de controle de médico de saúde ocupacional. Essa é uma outra porta de entrada para a massoterapia. A CIPA, importantíssimo trabalhador. Agora, você sensibilizar o médico do trabalho, da importância da massoterapia, porque as empresas elas só atuam com a assinatura do médico. Se o médico não assinar, a empresa não funciona. Porque é ele que assina os atestados de saúde ocupacional. É eles que determinam os riscos junto com o engenheiro de segurança. Então, o que é o programa o PCMSO, que a gente fala, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, vai determinar a questão da percepção de saúde, que são os ASOS, né, Atestado de Saúde Ocupacional que a gente fala. E a partir dali, ele vai determinar os riscos que são importantes. Mas qual que é os riscos? Que a NR9 vai determinar, que é o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, você só vai ter o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, se você tiver o PPRA. Quem é que faz o PPRA? O engenheiro de segurança. Então, na verdade, não são coisas separadas, elas são juntas. Então, o engenheiro de segurança e o médico trabalham juntos, junto com a equipe deles, com fisioterapeutas, com psicólogos. Tem uma equipe por trás que faz isso. Mas, legalmente, quem assina é o engenheiro de segurança e é o médico. Hoje, como eu falei anteriormente, está tendo uma discussão nacional da DNR 38, que é o quê? Que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Aqui no PPRA da NR9, tem uma discussão importante da de saúde e segurança, que eu estava participando do chat lá esses dias, que é o quê? Que vai substituir o PPRA. Sim ou não? Não sei. Uma coisa é você determinar os riscos, a outra é você gerenciar esses riscos. Né? Então, tem uma discussão tem uma literatura muito boa sobre isso aí. Em breve vai estar saindo a NR9. Mas hoje o que está vigente é o PPRA. E esse PPRA tem o quê? Antecipação e reconhecimento dos riscos. Quais são os riscos? Riscos ergonômicos, de acidente, biológico, aquilo que a gente já sabe. Estabelecer as prioridades, métodos de avaliação. E tem que ter essas avaliações de riscos. A implementação de medidas de controle coletivas e individuais e monitorização. Então, isso tudo está escrito. Então, se a gente tiver acesso ao PPRA, ao PCMSO da empresa, fica barbada para montar qualquer plano massoterapêutico e massagem laboral. E massagem de saúde do trabalhador. O problema é você ter acesso a isso. E outra, todo trabalhador
deve ficar sabendo do seu PSMSO, do PSMSO da empresa e do PPRA. Por quê? Porque ele tem que estar sabendo quais são os riscos que ele está sujeito e quais são as medidas de controle que a empresa está adotando. Tá, mas a empresa tem menos de 50 trabalhadores, não tem o SESMIT, ok? Mas, para você abrir uma empresa, você precisa ter o alvará sanitário, você precisa ter o alvará de funcionamento, você precisa ter os programas. Então, a alvará dos bombeiros, você precisa ter tudo isso aí. Se você não tiver, o risco de você cair na ilegalidade, como eu disse, é muito grande. Então, todo mundo que que vai empregar alguém tem que ter esses programas. Quem faz isso? O médico de saúde, o médico do trabalho e o engenheiro. São grupos específicos. Aí uma outra porta de entrada. Qualquer porta de entrada, vocês sabem aonde se encontra, só em Florianópolis, as empresas de saúde e segurança? Quantas existem? E aonde estão? Não, não sei. Procurem uma pesquisa rápida ali, ofereça o trabalho de vocês para essas empresas, porque elas vendem o produto disso, construindo programas de prevenção de riscos ambientais e PCMSO para várias empresas. Todos os estabelecimentos que contratam um trabalhador, obrigatoriamente tem que ter os programas. Então, é muito as atividades econômicas que existem e vários tipos de ação. Vamos citar agora o Geração, quase falei outra coisa. O Geração contratou a Total Life. John, vai cair a conexão. A Escola Técnica Geração contratou a Total Life. O que é isso? É uma empresa de engenharia de segurança para construir o quê? O programa de contingência do Covid. Contratou só para isso. E essa empresa trabalha em vários colégios, como, por exemplo, o Colégio Catarinense. Então, tem vários colégios, estabelecimentos, universidades. Vejam bem, é um engenheiro de segurança, um médico de segurança, tem uma equipe por trás. Por que não vender o serviço da massoterapia para esses grupos? Gente, temos que ampliar o nosso olhar, tá bom? Eu vou encerrar e a gente já manda outro link, tá? Uhum.